Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos: saúde, economia, meio ambiente, educação, política, segurança, assuntos internacionais e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Isso aí, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Já estou aqui com a bancada completa. Doutor Djalma, seja muito bem-vindo, obrigada por participar mais uma vez do Da Hora. Shelly, eu quero inicialmente cumprimentar a grande torcida do Fortaleza. Fortaleza hoje está comemorando 105 anos. Saiu da Série C para brilhar como grande representante do futebol nordestino. Parabéns a essa grande torcida. E com ele, Gabriel, também quer parabenizar o Fortaleza, Gabriel? É isso, primeiro agradecer a sua companhia, Rochelle, a sua presença, doutor Djalma, e claro, parabenizar a torcida do Fortaleza pelos 105 anos de história, que pode chegar no seu ápice, pelo menos momentâneo agora, dia 28. A gente começa falando de quê, Rochelle? Um descaso, né, Gabriel, que aconteceu no interior do Ceará, porque uma jovem de 27 anos morreu após dar à luz a gêmeas que nasceram mortas em Sobral, no norte do Ceará, nessa segunda-feira. A mãe, Madalena Marques, estava internada na Santa Casa desde o dia 7 de outubro, após ter complicações na reta final da gestação. O parto havia sido indicado pelo médico do pré-natal em Guaraciaba do Norte desde o dia 3 de outubro, mas ao ser transferida para Sobral, a equipe decidiu não prosseguir com a retirada das bebês, conforme familiares. A Delegacia Regional de Sobral abriu um inquérito para investigar as mortes. Uma cesárea foi marcada para a noite da segunda-feira, quando a Madalena estava bem e consciente, segundo o cunhado dela, Francisco Henrique de Souza. O pai das crianças, Tiago Souza, foi acompanhar o parto e presenciou o nascimento das filhas, já mortas. Ele foi retirado da sala de parto e depois a família não soube mais notícias da jovem. Madalena faleceu por volta das 21h45, mas eles só tomaram conhecimento do fato na manhã da terça-feira, mediante ligação da assistência social da Santa Casa de Sobral. Sobre isso, o hospital informou que tentou contato com os familiares após o falecimento, mas disse que não obtiveram sucesso. Em nota de esclarecimento, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral confirma que os bebês estavam com batimentos normais antes do parto, mas conta que houve um deslocamento prematuro da placenta. Abre aspas, o que é imprevisível e pode ser perigoso, fecha aspas, alegou. Durante a cesariana, infelizmente, foi constatado o óbito das gêmeas. E aí foi aí um descaso total. Começando de Guaraciaba do Norte, passando por Tianguá, até chegar em Sobral, né, doutor Djalma? Ficou provado negligência aí, total da saúde pública. Ficou provado aí que os municípios brasileiros não priorizam a saúde, nem tampouco a educação. Essa moça, ela não conseguiu ser atendida lá na sua cidade, no município de Guaraciaba do Norte, não oferecia o hospital ou a maternidade condição para que ela fosse atendida no local do seu domicílio. Ela foi deslocada para Tianguá, que é uma cidade maior naquela região. No entanto, também ali você não tinha uma maternidade à altura para tratar um tema que não é tão complexo. Aparentemente, se ela fosse tratada imediatamente, não teria chegado a essa situação deplorável. Foi então deslocada para Sobral, terceiro local, e veio a óbito. A polícia, por certo, vai averiguar, investigar essa situação, mas o que fica de muito triste e lamentável é que esses municípios não se equiparam com condições em hospitais ou em maternidade para evitar uma situação profundamente dolorosa como essa. É isso, a justiça pode e deve ser feita, mas como é que fica a família, né, doutor Djalma? O pai é uma filha que foi perdida, é uma esposa que foi perdida, os filhos também que infelizmente
faleceram. Ai, gente. É algo, uma cicatriz que vai ficar para sempre, né? E prova, Gabriel, isso, o motivo de Fortaleza ser tão lotado, os hospitais, né? Porque nos interiores não tem suporte, não tem estrutura e acabam aí superlotando a capital. E Sobral, querendo ou não, é uma Sim. cidade de referência no interior. É uma das grandes cidades aí do interior, junto com Juazeiro do Norte, acho que grande são economia, as duas maiores. sim. E creio que tem essa estrutura. A gente fica querendo saber o que foi que aconteceu, porque não é normal um caso como esse. Apesar de que muitas vezes na saúde, ô Gabriel, a mãezinha, quando depende do SUS, existe a questão de esperar ela ter normal. E aí fica dias sentindo dores, contrações, até conseguir ter normal, né, doutor Djalma? E aí a cesárea, eles não colocam como algo de imediato, de urgência, e ali fica a mãe sofrendo de dor. Mas o que a cidadania tem que reclamar e observar e lamentar é que o primeiro município não tinha uma maternidade para resolver o problema, aí a pessoa tem que ir para outro município que também não tem, e que é que esse dinheiro, essa verba que é recolhida, que é repassada para esse município, em que esses valores são aplicados? Qual é a prioridade? Como é que o dinheiro é gasto? Nós vamos ter eleição municipal para o ano. Então, cada município deve começar a avaliar o perfil dos seus candidatos para que haja aplicação correta do dinheiro e também formulação de políticas públicas para a saúde, para a educação, para que não haja uma situação constrangedora. Imagine você, Gabriel, uma pessoa que vai para um hospital não pode ser atendida porque o hospital não tem condição. Vai para outro município, também não tem. Vai para o terceiro e acaba morrendo. Ele fica 10 dias esperando atendimento. Como é que você vai explicar isso? À luz da eficiência, à luz da razoabilidade, à luz do compromisso com a preservação da vida humana. Isso é um exemplo trágico que precisa ser muito bem avaliado por todos os cidadãos, sobretudo pelos governantes que têm a competência de conduzir o destino dos municípios cearenses. É isso, que a justiça seja feita, né? Com certeza. E olha, a partir do ano que vem, o ICMS do Ceará passará de 18% para 20%. Doutor Djalma, qual o impacto desse aumento no bolso de cada cidadão? Olha, Gabriel, quando você aumenta o imposto, o comerciante, que é o caso do ICMS, que vai recolhê-lo, ele repassa imediatamente para os produtos que vão ser adquiridos por cada cidadão. Qual é a consequência? Aumento dos produtos que o cidadão vai ter que adquirir no comércio, no supermercado, em todo canto. E aí volta ao tema anterior que o senhor estava falando, questão de uso dos recursos. Tudo bem, eu creio que se o cidadão fosse aí anunciado uma medida para arrecadar mais impostos, mas se a gente tivesse uma devolução eficiente desses impostos, o cidadão, claro, ia achar ruim, mas ele saberia que ia ter um retorno. Agora, acontecem situações como essa da mãe que, infelizmente, dos seus filhos que perderam a vida, que mostra que os impostos não estão sendo bem gastos. E aí, como é que o cidadão fica? Aí é o seguinte, por que precisa aumentar imposto, Gabriel? Porque aumenta o gasto do Estado. Por que aumenta o gasto do Estado? Pela formulação de políticas públicas que não levam em consideração a menor onerosidade para o contribuinte. Aí você tem aumento do número de secretarias. Secretarias absolutamente dispensáveis, para não dizer inúteis. Aí tem que colocar cargo disponibilizado para quem colaborou com a campanha. E isso vai aumentando o custo do Estado, que vai ser suportado por quem, Rochelle? Pelo cidadão, por você, pelo Gabriel, por cada contribuinte. Nenhum centavo do Estado cai do céu ou nasce árvore. Todo o dinheiro do Estado provém do bolso de cada cidadão, que é compulsoriamente obrigado a pagar o tributo. E esse dinheiro não sendo bem gasto, cada dia que passa, há necessidade da majoração da arrecadação. Como é que essa arrecadação é majorada? Pela via de tributo, consequentemente punindo o cidadão. O que é que precisa? De gestores comprometidos com a eficiência, que respeitem o cidadão, sobretudo os legisladores, porque esses tributos eles são cobrados com base na legalidade, ou seja, é preciso que o legislador, que foi investido no mandato popular pelo cidadão, concorde e avalie e subscreva a lei que vai onerar
essa carga tributária, punindo o cidadão pagador de tributo. Doutor Djalma, quando a gente vai no mercantil, que a gente recebe aquela nota fiscal, lá já tem embutido e discriminado quais são os tributos. Semana que vem eu vou ao mercantil, vou trazer uma notinha aqui para o senhor falar para quem está em casa o que é que a gente paga. Dá certo? Correto, mas acontece que agora... É o estadual e o federal, né? É porque agora o imposto é 18%, ICMS. A partir de janeiro é que ele será de 20%. Olha, e crianças pedindo esmola nas esquinas da cidade está sendo algo muito recorrente, mais do que o normal. Qual órgão do Estado é responsável pelo enfrentamento desse problema, doutor Djalma? Mas isso é um negócio triste. Você imagina uma cidadã com 3 crianças no sinal pedindo esmola, algo muito comum, com mais uma no seu ventre, gestante. Ou seja, vai ser mãe de 4 filhos que estão colocados em desabrigo no meio da rua. A Secretaria de Ação Social do Estado deveria formular uma política pública para enfrentamento dessa situação. Como é que você vai combater a pobreza ou a miséria que o Estado do Ceará está despontando ao lado do Maranhão, com um índice tristemente grande? Como é que você vai combater isso se você não tiver um comprometimento da Secretaria de Ação Social para oferecer um trabalho que minimize essa situação? Imagine se a criança não tem, está no meio do sinal, lá no meio da rua, não vai ter escola. Se não vai ter escola, qual é a perspectiva, Rochelle, para uma criança que está de manhã e de tarde no meio da rua, sem perspectiva nenhuma de progresso na sua vida? Aí a gente vê o futuro, né, do Brasil, como é que está, né, doutor Djalma? Que a gente fala muito na relação da educação básica, essa criança não está tendo a educação básica, é o principal, né, para formar ali não só a questão da educação, como o caráter dele também até os 10 anos, né, correto, na rua. Porque se você já não tem a escola do ensino fundamental de qualidade. No caso aí, a situação ainda é muito mais trágica. A criança não sabe nem o que é escola, por certo. Ela passa o dia no meio da rua. Isso é um problema que todo cidadão deve se preocupar. Você diz, não, mas é o filho daquela mulher que está mendigando na via pública. Só que esse garoto vai crescer e vai, possivelmente, se nada for feito para reverter o seu futuro, ele vai ameaçar a paz social de quem estiver por perto dele. Qual é a perspectiva de um garoto que amanhece, mora na rua? Esse é um problema social que precisa ser enfrentado por toda a sociedade e precisa exigir dos governantes política pública para enfrentamento dessa situação. Não basta você dizer, não, vamos combater a pobreza. Como é que você vai combater a pobreza se você não tem condição de minimizar o sofrimento daquelas crianças que estão na rua, ao desabrigo, sem perspectiva nenhuma de vida digna? E aí fica 2 indagações, se eles não estão na escola porque a mãe não leva, né? Tem vaga e não leva, ou se realmente não tem vaga e por isso ele está naquela situação. Mas isso... Então, por isso que tem que ter um órgão competente para cuidar disso. É ação social, ação social do município e ação social do Estado. O Conselho Tutelar não entra nesse caso, não? Podia também entrar o Conselho... Teve eleições agora há pouco, né, para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar devia convocar e o secretário de Ação Social do município, do Estado, esses órgãos deveriam ser equipados ou ser compostos por pessoas qualificadas para esse trabalho. É um trabalho difícil, realmente muito delicado, precisa de abnegação, precisa de amor à causa social. Não adianta só, não, o cara é correligionário político, aí nomeia para ação social, ele não tem compromisso nenhum. Evidentemente que essa pasta não vai atender a essa grande demanda, que é uma demanda que amanhã, o garoto tem 2 anos, está no meio da rua. Daqui a 18 anos ele terá 20 anos. Qual vai ser o comportamento dele, em princípio, Rochelle, em relação à tranquilidade das pessoas com as quais ele conviverá? O caminho mais fácil, né, doutor Djalma? Até porque não teve a base, né? Esse é o problema. Se você trabalhar a infância, e nisso fica bem configurado o mais absoluto descaso com as crianças no Brasil. E todo país que não se preocupa com a infância paga muito caro. Primeiro porque precisa construir penitenciárias, contratar policiais e, o que é mais grave, não garante a segurança dos seus cidadãos. É isso.
E os presídios superlotados, né? Tendo que construir presídios no lugar de construir escolas, que é o certo, né? E a gente vai falar agora de 21 metralhadoras que foram furtadas do Exército, que representa ou não ameaça catastrófica aos policiais que combatem o crime organizado. E como sugere o secretário de Segurança de São Paulo. E aí, doutor Djalma, em relação aí a essas metralhadoras que foram furtadas, e vamos aí equiparar com o crime organizado, né? Rochelle, isso é uma coisa inexplicável, inadmissível. Como é que do Exército, que tem como missão garantir a segurança do país, como é que o cara consegue roubar uma arma pesada, uma arma que é capaz de derrubar helicóptero? É um negócio que precisa ser muito bem investigado. Polícia Civil, Polícia Federal, Exército com a sua inteligência. Essas armas devem ser recuperadas imediatamente. O comandante lá desse quartel decretou que todos os militares que servem naquela corporação permaneçam para que haja uma investigação ampla, exaustiva, e toda a nação espera que essas armas sejam localizadas e sejam imediatamente incorporadas ao patrimônio do Exército para garantia da população e para desestimular, sobretudo, o crime organizado. É claro que essas armas serão destinadas, em tese, para o crime organizado, que já é uma ameaça muito grande para a coletividade sem esse arsenal. Imagine com essas metralhadoras, com esse poder de fogo, como é que vai ser a vida do policial civil, do policial militar, que é convocado para o enfrentamento diuturno em comunidades dominadas pelo tráfico. Isso, doutor Djalma, a gente espera que as investigações deem alguma coisa, tenham realmente algum resultado, não fique por isso mesmo, né? Porque não é... Porque aí a gente já fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Rochelle, mas nesse caso é o Exército Brasileiro que tem o dever de defender. É impossível não localizar, apreender essas armas e punir os responsáveis. Câmara de segurança, porque está muito vaga essa investigação, né? Porque foi de lá do quartel. O fato que está publicizado é que essas armas foram retiradas de um determinado quartel do interior de São Paulo. Sim. Essas armas foram tiradas, alguém levou. Quem levou precisa realmente ser identificado, dizer onde foi, e o Exército tem o dever para com a sociedade brasileira de recuperar as armas e trazer as informações com toda a transparência para desestimular novas investidas desses malfeitores. Por isso que a gente precisa ter resultado na investigação, para que não tenha mais e não aconteça novamente, né? Porque se ficar por isso mesmo, ou continuar fazendo. Esse é o objetivo da punição. A pena tem como um grande objetivo desestimular novos infratores. Se realmente não houver sanção e essas armas não forem recuperadas, todos os equipamentos militares com potencial de destruição estão ameaçados, consequentemente também estará fortalecido o crime organizado no Brasil. Não achar muito fácil, né, fazer isso. É isso aí. E a Bahia enfrenta uma crise na segurança pública com disputa de facções criminosas por territórios. As ações da polícia têm gerado tiroteios e mortes. Só no mês de setembro, mais de 60 pessoas morreram em ações da PM. O Estado descreve as vítimas como suspeitos. No mesmo mês, um policial federal foi assassinado durante uma operação contra o tráfico em Salvador. As polícias da Bahia mataram mais pessoas em supostos confrontos do que todas as forças policiais dos Estados Unidos juntas no ano de 2022. A letalidade policial no estado também é a maior do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E aí, doutor Djalma? Rapaz, a situação, Bahia tá a situação difícil, é crítica, né? Na Bahia, cidade, por exemplo, Salvador, uma cidade agradabilíssima, com muita musicalidade, foi transformada, infelizmente, nesse ambiente semelhante quase a lá em Gaza. A polícia, por sua vez, tem que enfrentar o crime organizado. É difícil você enfrentar meliantes armados e dispostos ao que der e vier. É muito delicada a situação da polícia. É preciso, no caso aí, uma política pública para enfrentamento do crime organizado, Gabriel. Por que o crime organizado chegou nesse patamar, seja na Bahia, seja no Ceará, seja no Rio de Janeiro? Quais são os mecanismos
que podem ser utilizados para o enfrentamento. A sociedade não pode admitir que, por exemplo, determinados bairros sejam submetidos, o Estado não tenha a sua autonomia, a sua soberania assegurada naqueles pontos, deixando cada cidadão à mercê da conveniência do chefe do crime organizado naquelas localidades. Isso ocorre porque o Estado não adotou políticas públicas eficientes, capazes de conter a predisposição de alguns delinquentes a organizar o crime para dominar, para impor a sua vontade, a revelia da lei, em detrimento dos cidadãos inocentes, que muitas vezes não podem sair de uma rua, passar para outra, porque tem sua vida ameaçada e muitas vezes a vida é ceifada, simplesmente porque foi atravessar uma determinada rua que estabeleceu-se, por determinação do chefe do tráfico, do crime organizado, que aquela área era sob comando de outra organização. Você admite isso, Gabriel, tendo só uma vida para viver? Complicado demais, doutor Djalma. E a gente vive isso em alguns bairros aqui de Fortaleza, né? Infelizmente. É um desafio que essa geração precisa enfrentar, porque não se pode admitir que o Estado, que detém o monopólio da força, abdique desse poder para deixar que marginais, que pessoas descomprometidas com qualquer sentimento de humanidade, de empatia, essas pessoas ameacem a vida dos seus semelhantes, que não podem sair daquele bairro. A pessoa muitas vezes nem quer morar ali, naquele ambiente, mas ela, coitada, não tem condição de se mudar e fica submetida a essas regras do crime organizado. E nem consegue vender a casa porque não tem quem compre, né? Uma casa dentro onde existe aí guerra de facção, que não pode andar para o lado, então acaba indo também nem conseguindo vender o imóvel. Porque aí, e aí fica obrigado a morar lá, Rogério, né? Porque o imóvel fica desvalorizado. Sim, quem é que quer isso. comprar um imóvel num ambiente em que você não tem perspectiva nenhuma de ter segurança ou de garantia da sua vida? Esse é outro lado que a economia fica impactada. Sim. Como é que o cidadão vai ter o seu comércio assaltado toda semana? Imagine a dramaticidade dessa situação. Por que nós chegamos a esse ponto, Rochelle? O passado não era tão violento. Como é que a sociedade evoluiu em tantos aspectos e conseguiu evoluir em tema de segurança? Nós precisamos, em última análise, de quê? De homens públicos que venham a conduzir o destino do Estado e do município, que tenham compromisso com a formulação de políticas públicas que assegurem autonomia para os comandos militares, para as autoridades militares, para que elas possam agir, fazendo com que o império da lei prevaleça sobre a vontade dos delinquentes. É isso, doutor Djalma. E a falta de segurança e a corrupção são dois temas que a sociedade não tem mais esperança de forma alguma, né? A desesperança existe, né? É uma geração, realmente, está passando ou já passou, que não legou bons exemplos para a nação. A sua geração, a geração do Gabriel, tem uma grande missão e um grande desafio: reformular essas políticas públicas para que haja o comprometimento de quem exerce o poder com o restabelecimento da segurança. Porque o Estado não pode enfrentar o crime organizado? Porque o Estado tem que ser condescendente, não pode fazer prevalecer a força da lei sobre essas organizações que desafiam as autoridades constituídas. Como é que se combate? Em primeiro lugar, temos que eleger pessoas para o parlamento, para o executivo, que tenham compromisso. Você tem denúncia de pessoas em câmaras municipais pelo Brasil afora envolvidas com o crime organizado. Sim. Ora, se o representante do povo recebe o voto daquele segmento e vai se aliar a ele, aí realmente o fracasso é inevitável. Por outro lado, a Justiça Eleitoral haveria ou deve cassar o mandato daquele que foi favorecido pelo crime organizado. Como é que o crime organizado interfere no processo eleitoral, Gabriel? Quando, por exemplo, você, Rochelle, é uma candidata que não tem o apoio da facção que domina determinado bairro. E os eleitores são ameaçados se votarem no seu nome. Ou se você ali comparecer, levando a sua publicidade. A Justiça Eleitoral, com a Polícia Federal, todos os órgãos de fiscalização, partidos políticos, devem oferecer denúncias, denunciando esse abuso, e a Justiça deve
exemplarmente caçar esses candidatos que, em tese, são apoiados comprovadamente pelas facções. Aí, com isso, você desestimula essa prática nefasta de abuso em relação ao processo eleitoral pelo qual são escolhidos os representantes do povo. E os eleitores acabam votando no que o líder da facção manda por medo, né, doutor Djalma? Porque tem medo, né? É claro que quase um voto de cabresto, né? É o voto pior do que o voto de cabresto. É o voto coagido. Sim. O chefe do tráfico impede você, por exemplo, Gabriel, de fazer a publicidade no bairro onde ele domina. E exige, paralelamente, que os eleitores votem no nome daquele que eles apoiam, que os chefes apoiam. Ora, uma vez provado isso, basta provar isso para que a Justiça Eleitoral casse e impeça a eleição daquele favorecido pelo crime organizado. É isso, doutor Djalma, Rochelle, você aí de casa. Agora a gente vai para a nossa primeira pausa, mas fica aí que já o da hora dessa quarta-feira está de volta. Estamos de volta com a hora desta quarta-feira. E para alguns estudiosos, o Brasil é uma democracia eleitoral. O eleitor aperta a tecla da urna eletrônica e a partir daí não tem comando algum sobre o processo de escolha dos seus representantes. O que fazer para acabar com a tensão e o vandalismo após a divulgação do resultado das eleições? Como fazer, na verdade, para que as pessoas confiem fielmente na urna, né, doutor Djalma? Esse desafio, Rochelle, ele ficou muito marcante com esse 8 de janeiro de 2023. Esse quebra-quebra foi consequência da falta de um debate amplo envolvendo todas as partes interessadas. A Justiça Eleitoral foi criada em 1932 para assegurar a lisura do processo eleitoral que era conduzido pelo Poder Legislativo. Havia denúncia de fraude, muita desconfiança, então foi o Poder Legislativo substituído pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, em 1995, encaminhou um projeto de lei para o Poder Legislativo Federal, prevendo a implantação do voto eletrônico, a implantação da urna eletrônica. A própria Justiça Eleitoral, nesse projeto que resultou na Lei 9.100, previa a impressão do voto. Posteriormente, mais outras 3 leis regularam ou exigiram a impressão do voto. Portanto, 4 leis foram votadas no Parlamento Brasileiro, sendo uma por iniciativa, por sugestão do Tribunal Superior Eleitoral, a Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995. No entanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a impressão do voto comprometeria o seu segredo. Embora o próprio Tribunal Superior Eleitoral tenha editado em 2018 a Resolução 23.521, regulando a impressão do voto. Essa falta de impressão do voto tem gerado essa confusão toda. Paralelamente a isso, o Parlamento deve convocar audiências públicas para trazer os técnicos do TSE e os técnicos das Forças Armadas, que foram convocados pelo próprio TSE para fazer um diagnóstico, fazer uma colaboração. Então, essa colaboração, ela está autorizada, por quê? Porque os militares foram participantes da criação da urna eletrônica. Você imagina, Gabriel, se o cara participou, tanto militar do Exército, como da Marinha, como da Aeronáutica, se eles participaram da criação da urna eletrônica, ao lado do pessoal do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles estão credenciados para dar uma colaboração ao TSE. Apresentaram essa colaboração não foi aceita, os militares foram excluídos da auditoria da urna eletrônica. Cabe assim ao Parlamento dirimir esse impasse, chamando todas as partes para que apresentem as suas ponderações e a sociedade tire as suas conclusões. E o Parlamento, então, edite normas que regulem esse aprimoramento do processo eleitoral brasileiro para que nunca mais se repita essa cena dantesca, trágica do 8 de janeiro. É isso. E além de pagar super salários, os serviços do Sistema S, SENAC, SENAI, SESC e SESI
têm transparência opaca, informam apenas a faixa salarial dos seus dirigentes e empregados. A lei determina que as entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições dos empregadores, devem divulgar em seu sítio eletrônico a estrutura remuneratória dos cargos e funções e os nomes dos seus dirigentes e do corpo técnico. O Sistema S promove cursos de aprendizagem comercial e industrial. E aí, doutor Djalma? Falei dessa transparência, né, doutor Djalma? Desses super salários que a gente não fica aí sabendo que existe, né? É a transparência opaca, ou seja, não existe transparência. O princípio que rege a administração pública direta, indireta, de fundações ou qualquer instituição que recebe dinheiro público é o princípio da transparência, é o princípio da publicidade. O cidadão que paga o imposto, ele tem o direito de saber para onde aquele seu direito é encaminhado e se há observância do devido processo legal. Essas instituições, por isso, estão em débito para com a cidadania. São instituições que têm serviços relevantes prestados à coletividade, mas que podem cumprir essa exigência legal, disponibilizando, porque quem trabalha com qualificação, com dedicação, com eficiência, faz jus a uma remuneração. Nada mais razoável do que adequar essa remuneração à realidade daquele dinheiro que é disponibilizado pelo Estado para que haja aquilo que todo cidadão almeja de todo órgão público e de todo homem que exerce função relevante no Estado. Transparência. É isso, se adequar ao salário, né? Não ter super salários. E a gente vai falar agora em relação ao salário para ver a injustiça que existe, né? Porque os professores do ensino pré-escolar têm um salário médio mais baixo entre os profissionais com ensino superior no Brasil. O rendimento médio real da categoria é de R$ 2.285, o que corresponde a menos de 2 salários mínimos. A análise considerou dados de trabalhadores com ensino superior do setor privado referentes ao segundo trimestre de 2023. Por outro lado, o mesmo levantamento mostrou que os médicos especialistas são os profissionais com ensino superior mais bem remunerados do Brasil, com rendimento médio real de R$ 18.475. Na comparação desses dados com o mesmo período de 2012, os médicos especialistas tiveram queda de 13% no salário nesses 11 anos. A gente vai falar aí da importância do salário dos professores do ensino básico, né, doutor Djalma? Que menos de 2 salários mínimos? Rochelle, o Brasil jamais será uma grande nação, um país de primeiríssimo mundo, se ele não reconhecer que o professor do ensino fundamental precisa ser prestigiado, precisa ser estimulado e essa categoria precisa ser atrativa para aquelas pessoas que têm vocação para serem educadores, mas que fazem opção por outra profissão pela indigência salarial. Nenhum país chegou, Coreia do Sul, os Estados Unidos, Japão, nenhum país chegou num patamar de desenvolvimento sem prestigiar o ensino fundamental, sempre levando em consideração que educação não é só transmissão de saber técnico. Para essa transmissão de saber, existe qualificação desses profissionais, que precisam ser estimulados, inclusive, para estudar. O cidadão que ganha um salário, infelizmente, tão irrisório como esse, como é que ele pode ter a tranquilidade, a motivação para se qualificar, aquelas pessoas terem atração por essa categoria? Então, você tem que ter educação como transmissão de saber técnico, com pessoas qualificadas para transmitir o saber para o garoto pobre, sem condição de pagar a escola particular na periferia das cidades, para receber, através desses professores qualificados, transmissão do saber técnico e também de valores. A educação tem que ser transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Só assim nós vamos ter prosperidade com paz social. Porque se você tiver só transmissão de saber, aí você vai ter o que nós estamos constatando hoje. O cidadão estuda na melhor universidade pública, na melhor universidade privada, mas não pode ver dinheiro público. Por quê, Gabriel? Porque ele não pode ver dinheiro público. Ele é um grande engenheiro, um grande advogado, um grande médico, mas ele não pode ver o dinheiro público, porque ele não teve educação para a cidadania. Ele só foi educado para receber saber técnico, mas não valores. Entre os valores, o respeito ao dinheiro público. É um desafio para a sua geração, para que as pessoas que frequentam o curso superior possam exercer função pública sem
assaltarem o dinheiro do Estado. Doutor Jaime, o senhor falou no ponto em relação à profissão, né? Está sendo uma profissão menos procurada, né? Como o senhor falou, muitas pessoas têm, porque é vocacional. Eu acredito que para você ser professor, você tem que ter vocação, né? Principalmente aí do ensino da criança, né? Do fundamental e médio. Mas aí as pessoas não se sentem tão atraídas justamente por causa do salário, mesmo tendo vocação para essa profissão. É uma pena, Rogério. É uma pena, mas não está tendo. É uma pena porque realmente a natureza distingue as pessoas com missões. E você tem aquele professor vocacionado que deve ser o mais respeitado. Sim. Numa sociedade que busca a prosperidade, aquele professor do ensino fundamental deve ser reverenciado, deve ser homenageado pelas instituições, pela grande colaboração que ele presta, formando futuros cidadãos. Se você não tem escola de qualidade, se o Estado gasta o dinheiro com publicidade inútil, com repasse de verbas para instituições absolutamente inúteis para o retorno do dinheiro ao bem comum, aí evidentemente que não vai ter de sobrar dinheiro para investir naquilo que é essencial. Aí qual é a consequência, Gabriel? Pobreza, pessoas que vão precisar cada vez mais do Bolsa Família, pessoas que não vão ter a sua dignidade como seres humanos reconhecida, nem poderão usufruir o melhor que a vida possa propiciar a quem desfruta de uma educação mais qualificada, que pode ter competitividade no mercado cada dia mais competitivo. É isso, a gente quer que essa profissão seja valorizada para que sim, as pessoas que têm vocação queiram, né, doutor Djalma? Aí você vai realmente fazer parte, né, Rogério, exatamente, você vai ter eleição para o ano. Qual é o primeiro ponto que a sociedade, o cidadão deve cobrar? Você vai ser candidato, Gabriel. Qual é o seu programa de governo? Como é que você vai tratar o problema da educação? Como é que você vai tratar o problema da saúde? Você vai escolher professores, diretores de escola? Qual critério? Qual é o critério que você vai nomear o secretário de educação, secretário de saúde, secretário de segurança, ou melhor, da guarda municipal? Então, são pontos que o cidadão deve começar a acordar para cobrar dos candidatos. Se esses cargos fossem definidos de secretários, por exemplo, através de concurso público, você acha que não seria mais justo? A lei prevê que o cargo de confiança seja a nomeação livremente, de escolha livre. Mas aí seria uma mudança, deixaria de ser um cargo de confiança. Porque tem que ter cargo comissionado ainda. Porque realmente está na estrutura do Estado, o comando, toda secretaria tem que ter o seu comando. Cabe ao governante observar o princípio da eficiência. Se você nomeia uma pessoa que não tem qualificação para aquela pasta, Gabriel, o que é que você pode esperar? Então, esse é o problema. Então, você tem que escolher um secretário de saúde que tenha conhecimento com aquela área e também tenha capacidade de gestão. Até, por exemplo, o cidadão nunca deu um emprego, nunca entrou numa fábrica para saber gerenciá-la. Como é que ele vai ser um bom governante do executivo? Isso é um ponto que seria relevante para se avaliar. Você tem que ter conhecimento de gestão para garantir, em princípio, a eficiência. Falando de meio ambiente, né? Agora a gente vai falar de meio ambiente porque está séria a situação lá no norte. O Rio Negro atingiu nesta segunda-feira, na última segunda, o mais baixo nível já registrado em Manaus, a capital do Amazonas. O índice medido às 5h40 da manhã apontou uma cota de 13 metros e 59 centímetros, superando em 40 centímetros a maior seca histórica anterior, registrada lá em 2010, de 13 metros e 63 centímetros. Em um dia, o Rio Negro, que forma com Solimões, o Rio Amazonas, baixou mais de 10 centímetros, reduzindo a vazão em um ritmo sem precedentes. Desde sábado, a redução foi de 32 centímetros. Os números indicam que a queda do nível, além de maior, acontece de forma mais rápida. A seca extrema é a pior em mais de um século, desde quando o nível do grande rio amazônico começou a ser monitorado. Até hoje, as piores secas do Rio Negro tinham acontecido em 2010, 1963 e 1906. A previsão é de que o rio continue baixando pelos próximos 10 dias, já que a estiagem amazônica se prolonga até os últimos dias de outubro. Eu vi uma foto comparando lá a orla, né, como eles chamam, do Rio Negro, comparando até com meses anteriores, realmente está muito discrepante.
E a ação tendência do homem, está né? dizendo que a tendência é Infelizmente, que piore. o homem só está pagando por uma ação que ele mesmo fez, né, doutor Djalma? Isso aí é o que se chama tragédia amazônica. Agora, você diz, como chegamos nesse ponto e o que fazer para evitar situação semelhante que, como você relatou, Gabriel, ocorreu há um século. Ora, se ocorreu, por outro lado, há um século e também não havia essa agressão ao meio ambiente que é feita agora, aí precisa de haver um estudo com serenidade, sem paixão, para se detectar quais fatores são responsáveis para esse desfecho melancólico. A cidade de Manaus, por exemplo, está com a poluição mais indesejável ou mais perigosa do planeta, segundo as últimas informações. É isso aí, doutor Djalma. E a gente vai ver agora que uma sonora de um judeu e um muçulmano que trabalham juntos e se comprometem em promover a tolerância e unir pessoas, e que não importa o quão difícil seja. Alex is the COO of NAS Company and I am the CEO. He's Muslim, I'm Jewish, and we worked together for more than 1,000 days. Together, we built a company that hired Palestinians and Israelis and 100 other people. A company that builds products to make the world better. But this week, our relationship was tested by this. Every moment that I was not thinking about work, I just felt that I wanted to cry, if I'm honest. Really? Yeah. And just so many lives. Did you cry? I did, yeah. I cried many times. Many times. Yeah. Just so many people's lives destroyed. So many kids that I've just either killed or kidnapped. And what's happened will, it's destroyed people's lives. The world has turned upside down. It turned into Jew versus Muslim, Muslim versus Jew. Muslims siding with Palestine and Jews siding with Israel. And that's all very hard to see. And that's why we are here. To show you that Jews and Muslims are more similar than they are different. When we partner, we can achieve so much. We can build instead of destroy. We can create jobs instead of take lives. In reality, Jews and Muslims, our lives are like this. There are 2 million Muslims who live inside Israel. Even the Israeli army has many Muslims in it. In reality, many Muslims are against what Hamas did, and they cannot stand behind it. And in reality, many Jews like me want peace and dignity for Palestinians. Don't let the recent events confuse. É isso. Depois do intervalo a gente vai comentar aqui sobre esse vídeo. Então fica aí que já o Da Hora dessa quarta está de volta para o seu último bloco. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. No bloco anterior, nós encerramos mostrando um vídeo de um muçulmano e um judeu em que eles juntos, né, o doutor Djalma, tem uma empresa e ali eles têm um lema que no lugar de destruir, eles querem construir, querem ajudar, querem união. E que esses acontecimentos não sirvam para desunir, mas sim unir, né, as pessoas, não importa... Rogério, tem divergência, dois jovens empresários Sim. que contratam palestinos para a sua empresa, estão dando um exemplo ao mundo de que é possível essa convivência. Você tem judeus em São Paulo e árabes em São Paulo, que convivem sem se digladiarem, sem se matar. Você tem em diversos cantos aqui no Brasil, aqui no Ceará, você tem judeus e você tem árabes. E essa convivência é possível. Por que é impossível transpor para esses locais tão aguerridos
essa a harmonia ou essa integração. Há um desafio muito grande que esses jovens, eles precisam propagar isso, conseguir através de um marketing, através de uma educação na infância para a empatia. O que você não pode conseguir é da forma como está sendo. Por exemplo, a criança palestina já com ódio mortal do garoto judeu. Enquanto esse problema não for trabalhado a partir da infância, aí você vai ter cada vez mais violência, porque cada grupo que aparece é mais violento do que o anterior. E esse cenário de destruição já foi visto por diversas vezes anteriormente. E o que é que se conclui depois? Que quando cessar tudo, o grupo que vem, vamos dizer, destruiu esse Hamas, o próximo que vai aparecer ainda é mais violento, causando dor e sofrimento para todos. Você não acha que falta divulgação de mais vídeos assim, ou, doutor Djalma, de conscientização, para que as pessoas queiram, né, pensar mais em coletivo, na união, e nunca estar em destruição e brigando, discutindo na internet, né? Porque aqui a gente vê muito em rede social. Esse é o desafio que esses dois jovens estão se propondo. Criar um ambiente em que possa haver vida, paz. Você imagina, você ser um jovem, sabendo que o seu objetivo é destruir o seu inimigo. A sua cabeça, imagine, 24 horas pensando em destruir. Aí você nem constrói uma vida digna para você e fica permanentemente também ameaçado. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é uma tradição histórica, secular, milenar. Logo, o desafio é que apareçam líderes religiosos, líderes políticos, que tenham a lucidez de evitar o sofrimento que é quase perpétuo. O cidadão nasce já com a perspectiva de sofrer. Você nasce sem nenhum prognóstico de ter uma vida longa, uma vida de paz e uma vida de prosperidade. Você nasce estimulado a odiar. Isso não pode dar certo em canto nenhum. A vida é muito curta, tanto para judeus como para os palestinos e como os árabes. O desafio é que a lucidez impere, que o bom senso recaia sobre as mentes como a desses jovens, para que todos possam construir um mínimo de harmonia para não se destruírem mais do que já estão se destruindo. E falando em sofrimento, né, Gabriel, o que aconteceu no hospital? É isso, a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas tem sido marcada pela escalada da violência. E nesta terça, o conflito ganhou novos tons de barbárie. Um hospital na faixa de Gaza foi atingido por um foguete. De acordo com autoridades palestinas, mais de 500 pessoas morreram, sendo a maior parte mulheres e crianças. As autoridades palestinas acusam nominalmente o governo de Israel pelo ataque. Pouco depois de o hospital ser atingido, as forças de defesa de Israel emitiram um comunicado em que negam relação com o bombardeio, que poderia configurar um crime de guerra. Abre aspas. A inteligência de múltiplas fontes que temos em mãos indica que a Jihad Islâmica é responsável pelo lançamento fracassado do foguete que atingiu o hospital em Gaza. Fecha aspas. Seria possível evitar tanta dor e sofrimento nessa briga incessante entre judeus e palestinos? E antes do seu comentário, doutor Djalma, tem uma cena muito marcante, que é a coletiva de imprensa feita após o bombardeio no hospital, em que a pessoa que está falando está simplesmente no meio dos corpos. Eu achei algo muito pesado. Diz que tem um odor, sabe, Gabriel? Algo muito pesado e algo muito simbólico dessa guerra. Infelizmente, simbólico para o mal. Nesse caso... E essa questão de lá estar com mau cheiro de corpos carbonizados, sabe, doutor Djalma? É muito sofrimento. Esse ataque aí ao hospital pode tipificar um crime de guerra. Sim. Que o Tribunal Internacional haverá de apurar e responsabilizar quem lançou esse foguete, essa bomba. Agora é triste você saber que a pessoa só tem uma vida para viver e vai se destruir dessa maneira, de forma animalesca. Aquele ataque que o Hamas provocou e que motivou todo esse infortúnio, ali mostra uma patologia, são verdadeiros psicopatas, sociopatas, que motivaram essa reação que está levando dor, sofrimento incessantes para um povo, a maioria dos quais não tem nada a ver com isso. Como é que pode, no século XXI, Rochelle,
quando todas as barbáries já estavam superadas, o homem ainda tem que se deparar com cenas trágicas, por exemplo, do pai que viu a sua filha refém, sofrendo horrores na mão dos guerrilheiros, do Hamas, dos terroristas. E, por outro lado, o pai que está cuidando de sua filha no hospital, vê de repente o hospital ser derrubado, ser demolido por bombas que ficam discutindo quem foi que lançou, tudo por conta de uma insanidade que precisa ser enfrentada. Nós sempre com essa perspectiva, a vida é muito curta para você desperdiçar o tempo procurando bala para matar seu adversário. Aqui no Exu, no Brasil, aqui em Pernambuco, havia uma briga fratricida, uma liderança política exterminando a outra. E o Luiz Gonzaga, com muita habilidade, conseguiu apaziguar, e a conclusão que eles chegaram, que o sofrimento era tão grande com a perda de um ente querido, que era melhor não matar. Valia muito mais a pena uma composição para evitar o sofrimento. Assim como os judeus choram as suas vítimas, os palestinos também. Quem é que lucra com isso? Senão aqueles líderes que nem lá residem. Geralmente quem manda matar no comando da guerra não vai para a linha de frente, porque se fosse, seguramente estimularia imediatamente o armistício ou a construção da paz. É isso, nós vamos conferir agora umas imagens desde que chegou ao poder, se o Hamas não deixa haver eleições na Palestina. Vamos ver. Israel está em guerra com o Hamas depois dos ataques de integrantes do grupo islâmico em territórios israelenses em 7 de outubro, que deixaram mais de 1.300 mortos. Forças israelenses têm bombardeado incessantemente a faixa de Gaza, território controlado pelo Hamas, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, causando a morte de mais de 1.900 até a última sexta-feira. O alcance da resposta militar de Israel desencadeou uma onda de manifestações em defesa dos palestinos, especialmente no Oriente Médio. O conflito entre Hamas e Fatah aconteceu após a última eleição para o Conselho Nacional Palestino em 2006. O Hamas é o maior entre os vários grupos islâmicos palestinos e seu nome é um acrônimo árabe para Movimento de Resistência Islâmica. O Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel e por potências mundiais. O Fatah reconhece a existência do Estado de Israel e pede que Israel cumpra a Resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estabeleceu a retirada das tropas israelenses dos territórios ocupados em 1967 durante a Guerra dos 6 Dias. Os acordos de Oslo foram uma iniciativa de tentar alcançar a paz entre Israel e Palestina, mediados pelo então presidente Bill Clinton dos Estados Unidos. Os acordos foram assinados pelo então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e por Yasser Arafat, presidente da Organização para a Liberação da Palestina e líder do Fatah. Entre eles estava o Hamas. O grupo considerava que os acordos venderam os interesses nacionais palestinos para favorecer interesses pessoais, afirmou Munayer, atiçando a rivalidade entre Hamas e a Fatah. Vemos aí, né, o doutor Djalma, uma questão aí mesmo da história um pouco do Hamas, né? Esse Fatah, ele era um grupo que conseguiu admitir a existência do Estado de Israel. Só que ele perdeu a eleição e esse Hamas não admite o Estado de Israel. E aí essa virulência. Depois que ele chegou no poder, ele não deixou mais haver eleição. É preciso, então, que haja um substituto desse Hamas para tentar uma paz prolongada nessa zona tão tumultuada. Isso aí, suas considerações finais, doutor Djalma. Quero mandar um abraço para o Alexander Salles, um procurador da República, torcedor do Fortaleza, um homem que cumpre muito bem a sua função no Ministério Público Federal. Gabriel. É isso, queria agradecer muito a sua presença, doutor Djalma, agradecer a Rochelle por dividir a bancada aqui conosco, agradecer também
a sua companhia aí de casa, a sua audiência, que é sempre muito qualificada, e dizer que daqui a pouco tem o programa do Ferreira Aragão e depois o Esporte União. Tem alôs? Não, eu quero só desejar aí, como eu posso dizer, uma ótima quarta-feira, avisar que amanhã nós estamos aqui com o Casqueiro Polêmico e também passar aí, né, que agora você fica com o Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana e até amanhã aqui no mesmo horário.